Eu trabalho há mais de 12 anos em vendas, já passei por vários segmentos diferentes, indústria, varejo, empresas de tecnologia e posso te garantir, existem algumas características que separam os vendedores medianos dos vendedores extraordinários. E eu separei para você aqui nesse vídeo 10 passos para elevar o nível do seu jogo em vendas. A única coisa que eu te peço é para você curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com quem mais lhe puder ajudar. Assiste até o final que eu vou te entregar tudo o que você precisa saber para conseguir se tornar um vendedor classe A. Eu sei que quando eu falo de vendas, logo te vem a imagem na cabeça daquele vendedor tradicional, de loja, que chega perguntando se pode te ajudar e tá tentando te empurrar um produto. Não é disso que eu tô falando. Quando eu digo ser um bom profissional de vendas, eu digo isso para qualquer profissional que atua hoje no mercado, independente de qual seja a sua área. Porque o que separa um profissional bem-sucedido de um profissional fracassado é a capacidade que ele tem de conquistar novos clientes e de fechar negócio com eles. Não importa se você é um médico, se você é um advogado, se você é um engenheiro ou se você de fato é um vendedor. O fato é que, se você souber como atrair clientes, negociar com esses clientes e fechar um maior número de negócios, você vai se tornar um profissional de destaque dentro do teu mercado, um profissional reconhecido e um profissional muito mais bem-sucedido. E para eu conseguir te ajudar a construir essa carreira dos sonhos e obter sucesso dentro da tua área de atuação, eu preparei hoje 10 passos que vão te ajudar. E quando eu falo de 10 passos, a gente começa logo pelo mais importante: vendas, pessoal. Não se trata de fechar um único acordo e simplesmente não se importar mais com o que vai acontecer com o cliente. Um bom vendedor é aquele que faz negócios antes de fazer vendas. E quando a gente fala de fazer negócios, a gente fala de pensar no longo prazo, pensar no lifetime value do cliente, no valor dele no longo prazo. Então, quais são todas as coisas que eu preciso trabalhar no meu relacionamento com o cliente, na minha negociação, para que eu consiga conquistar a confiança, ou melhor, construir a confiança com esse cliente, para que eu possa ter um relacionamento com ele de longo prazo e perdure ao longo do tempo. E quando eu digo um relacionamento que perdura ao longo do tempo, eu estou dizendo o seguinte: estou dizendo que uma venda pode se tornar inúmeras indicações, pode se tornar outras vendas mais, e com isso você consegue garantir um resultado muito maior e muito melhor quando se trata de vendas. Então, o primeiro passo para se tornar um bom vendedor é entender que vendas é construção de relacionamento e construção de relacionamento de longo prazo. Para construir um relacionamento de longo prazo, você precisa conseguir estabelecer confiança, e você só faz isso através de duas características que são muito importantes. Então anota aí. O primeiro passo é: seja sempre autêntico e honesto. Um bom vendedor, ele vai sempre entender qual é a perspectiva do cliente, qual é a necessidade dele, e ser completamente honesto com o cliente a respeito da entrega que ele pode fazer. Isso pode parecer algo extremamente simples, ou pode parecer até algo piegas, tentar imposar de valores, mas isso faz uma diferença absurda, principalmente num mercado onde nem sempre esses princípios são valorizados. O segundo passo está diretamente conectado com o primeiro. Se você conseguiu estabelecer uma relação de confiança com o teu cliente, construir um relacionamento de longo prazo com ele, sendo sempre autêntico e honesto, o segundo passo é nunca prometer algo que você não vai poder entregar. Integridade é muito importante para que um vendedor consiga se destacar e construir uma carreira de sucesso. E over-delivery é uma palavra que um vendedor precisa entender muito bem qual é o significado. Um vendedor precisa sempre entregar mais do que ele promete. É muito melhor que você sete a expectativa do teu cliente em um nível e a sua entrega seja superior do que o contrário, do que você setar a expectativa dele mais alto e entregar menos do que ele esperava. A diferença entre a expectativa e a realidade pode ser o entusiasmo dele caso você entregue mais, ou a frustração dele caso você entregue menos. Um bom vendedor causa no teu cliente, no pós-venda, sempre essa sensação de uau, de surpresa, de entusiasmo, e nunca a sensação de frustração. Dito isso, se você conseguiu construir esses dois primeiros passos bem, então você, de novo, conseguiu construir confiança com o teu cliente, sendo autêntico e honesto, entregou mais do que o que você
prometeu na venda e o teu cliente ficou satisfeito com isso, o terceiro passo que eu digo sempre para todos os vendedores que trabalham na minha equipe é: encontre o teu próprio estilo. É muito comum em vendas que a gente relacione o vendedor com as grandes figuras que Hollywood pintou por aí. Então, um vendedor é o Lobo de Wall Street no papel do Leonardo DiCaprio, cara explosivo, expansivo, que fala bem, que tem boa oratória, que é extrovertido, e isso não necessariamente é verdade. Eu trabalhei com inúmeros vendedores extremamente introvertidos e que eram especialistas no que faziam e fechavam vendas como ninguém. Não necessariamente aquele que fala mais, que é o melhor comunicador da sala, vai também ser o melhor vendedor. Eu digo isso com experiência. Claro, uma habilidade de comunicação, falar bem, ajuda para qualquer pessoa que precisa negociar com alguma outra, mas não necessariamente essa extroversão, esse estilo de comunicação é o que define o sucesso de um bom vendedor. Se você não é uma pessoa extrovertida, se você não é essa pessoa que exterioriza as emoções dessa forma, é melhor que você encontre um estilo que combina melhor para você. Vendas em indústrias, por exemplo, ou vendas mais complexas que exigem um grau de consultividade maior, fazem com que a pessoa precise ter uma série de competências que não são essas habilidades de uma comunicação exacerbada, uma comunicação extrovertida, muito pelo contrário. Então, encontre qual é o estilo de vendas, a melhor técnica de vendas que se adequa para o teu estilo, para a sua forma de trabalhar, para a maneira como você se sente melhor. Isso é muito importante para que você consiga se tornar um vendedor mais eficiente. E falando de técnicas de vendas, já que a gente já tocou nesse assunto, existem inúmeras técnicas de vendas no mercado, de dezenas e dezenas e dezenas de anos. Existem aí talvez umas centenas de técnicas de vendas diferentes. Técnicas para construir rapport, técnicas de negociação, técnicas de fechamento, técnicas de contorno de objeção. A pergunta que mais me fazem é: Léo, qual é a melhor técnica de vendas? Sempre buscando a tal da bala de prata. Aquele truque que você vai aprender, que você vai aplicar e que vai melhorar absurdamente a sua conversão. Eu sinto te dizer, mas isso não existe. O que existe é um vendedor bem preparado, que estudou, que tem uma boa mala de ferramentas para conseguir usar as técnicas certas no momento adequado. Então, toda vez que alguém me pergunta a respeito de qual é a melhor técnica de vendas, eu digo: não existe uma melhor técnica de vendas. Estude várias delas e tenha um bom repertório para conseguir se tornar um bom vendedor. Mas mais do que isso, entenda de forma simples, na sua cabeça, qual é o framework de todo o processo de vendas, qual é o modelo, o passo a passo que todo o processo de vendas passa. E qual seria esse? Primeiro, você precisa ter um cliente muito bem construído, você precisa saber qual é o seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente. E quando eu falo conhecer o seu cliente, é conhecer quais são as dores dele, quais são os sonhos, as ambições, os desejos do seu cliente, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as coisas que ele já tentou para conseguir realizar o objetivo dele e se frustrou, não conseguiu, quais são as soluções que ele já tentou implementar. Então, quando você consegue entender a forma do teu cliente de se comunicar, de trabalhar, de enxergar o mundo, você consegue construir uma comunicação muito mais personalizada com ele, que se conecta muito mais com ele e consegue construir um relacionamento de uma forma muito mais eficiente. Uma vez que você entendeu bem qual é o teu cliente, você precisa conseguir entender muito bem aonde ele está agora, qual é a situação atual dele e aonde ele deseja chegar. Então, vender é levar sempre o cliente do ponto A ao ponto B. E se você conseguir entender muito bem qual é o ponto A onde o seu cliente está agora e qual é o ponto B onde ele quer chegar, o teu papel é mostrar para ele como você vai conseguir construir a ponte entre o ponto A e o ponto B. E a argumentação de vendas é sempre essa, sempre mostrando o ponto B, o sonho dele, aonde ele deseja chegar e como o seu produto ou serviço, a solução que você oferece vai ajudar ele a chegar ali. Então, se você conseguir construir esses 3 pontos muito bem, quem é o teu cliente, aonde ele está, qual é o estado atual dele, aonde ele deseja chegar, qual é o objetivo dele, qual é o sonho dele e como você vai mostrar que o seu produto ou serviço vai levar ele do ponto A ao ponto B, você vai conseguir ser muito eficiente, independente de qual seja a técnica de vendas que você estiver utilizando. A quinta estratégia é a alavancagem. E quando eu digo alavancagem, é você conseguir entender quais são todos os recursos que você tem ao seu
seu dispor para alavancar o seu resultado, para escalar o seu resultado. Arquimedes, o filósofo grego, tinha uma frase que eu adoro e eu acho que se encaixa muito bem aqui. Ele costumava dizer: dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, quando eu digo para você utilizar a alavancagem, é você encontrar os recursos que vão te ajudar a maximizar, a aumentar o seu resultado. E quando eu falo recursos, existe uma série deles. Um deles, por exemplo, é a sua rede de contatos. Quais são as conexões que você tem que podem abrir portas, estender oportunidades para você, te indicar outras pessoas que podem mudar o resultado que você está tendo ou te ajudar a progredir de uma forma mais rápida, evoluir dentro do teu negócio, dentro do teu processo comercial. Saber trabalhar muito bem com as suas conexões, com o seu network, com a sua rede de contatos é uma característica extremamente importante, talvez uma das mais importantes para que um vendedor consiga se destacar dentro do mercado. Além dos contatos, existe uma série de outros recursos que você também pode explorar, como os seus sucessos anteriores, por exemplo. Então, se dentro da tua carreira você já conseguiu obter algum sucesso, se você tem grandes marcos dentro da tua história profissional que você pode utilizar hoje para te ajudar a ter mais autoridade dentro do mundo de vendas, você pode utilizar hoje para colaborar com a narrativa que você está construindo, excelente, use e abuse disso para alavancar o teu resultado. Além dos seus sucessos anteriores ou da sua rede de contatos, você pode usar ainda o sucesso dos seus clientes. Então, você tem bons cases, você tem provas sociais, clientes que obtiveram resultados através da sua solução, do teu produto. O que você está esperando para coletar o depoimento desses clientes? Use esses clientes, use o depoimento desses clientes para que você consiga construir um repertório maior ainda de ferramentas para alavancar o seu resultado. Então, um bom vendedor, ele está sempre atento, olhando para as oportunidades que ele pode utilizar para conseguir maximizar esse resultado, usar essas alavancas para aumentar o resultado dele. Se você souber identificar as alavancas corretas e usar essas alavancas, o seu resultado vai crescer muito, muito, muito. A sexta característica dos vendedores de alta performance é que esses vendedores, eles não vendem o produto ou o serviço, eles vendem o resultado. Ninguém que vai numa barbearia compra um corte de barba, ele compra a aparência depois que o corte de barba tiver sido realizado. Ninguém que procura um médico compra uma cirurgia, um procedimento ou uma consulta. Ele quer a saúde que ele vai ter depois que aquela consulta, aquele procedimento, aquela cirurgia for realizado. Ninguém que busca um odontologista, por exemplo, quer uma obturação ou um canal. Ele quer sanar a dor de dente dele ali. Então, todo cliente está sempre buscando o resultado. Se a gente voltar um pouquinho e lembrar lá de qual é o estado atual do cliente, qual é o resultado que ele deseja obter, você precisa conseguir mostrar para o teu cliente de uma forma muito clara como ele vai atingir esse resultado, como ele vai viver essa expectativa que ele tem, esse objetivo que ele tem através do seu produto ou solução. E não ficar vendendo o teu produto em específico. Isso é muito mais simples quando a gente fala de venda de produto físico. Aqui o exemplo fica claro. Você não vende um iPhone, por exemplo, porque ele tem sei lá quantos megapixels de câmera. Ninguém tá nem aí para isso. Mas vende a imagem, a qualidade de imagem que ele vai ter, os momentos que ele vai poder registrar. Ninguém quer saber quais são as especificações técnicas do produto. Serviço é a mesma coisa. As pessoas não se importam muito com qual é a técnica que você vai implementar, qual é o diferencial que você utiliza. Elas querem saber qual é a diferença do resultado que você gera para elas. Então, um bom vendedor entende isso cedo e sabe fazer isso com excelência. Vender o resultado que o produto ou serviço dele gera. Em uma das empresas pelas quais eu passei e atuei em vendas, eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Um bom vendedor é aquele que é produto do produto. E o que essa frase quer dizer? Você só consegue vender aquilo que você acredita, aquilo que você usa, aquilo que você experimentou, aquilo que gerou resultados na sua própria vida, ou aquilo que você viu gerar resultados. Se você está tentando vender uma coisa com a qual você não acredita, como é que você espera que o seu cliente vá acreditar? Você pode até fazer isso, vender uma coisa na qual você não acredita, conseguir fechar essa venda e o seu cliente ir embora com um produto ou com um serviço que você não acredita. Mas aí a gente está ferindo a nossa primeira regra,
o primeiro passo que a gente colocou aqui, de sempre ser honesto e autêntico. E se você ferir com isso, você vai quebrar a confiança do cliente. Aí a gente vai deixar de construir um relacionamento de longo prazo. A gente vai deixar de conseguir construir novas vendas, novas indicações e tornar uma carteira de clientes ainda maior e melhor. O ponto aqui é, um bom vendedor entende que ele não vai ganhar a vida dele em vendas se ele fechar uma única venda. Então, uma venda é sempre uma porta aberta para a próxima. Uma venda está sempre construindo o próximo passo, o próximo produto, o próximo serviço, o próximo cliente, a próxima indicação. Então, um bom vendedor sempre zela pela sua reputação para conseguir garantir que ele vai ter outras vendas que se partirão daquela. Se você fizer bem o sétimo passo, o oitavo vai se tornar praticamente consequência. Um bom vendedor entende que para conseguir aumentar o resultado dele em vendas, ele precisa escalar a capacidade dele de fechar novos negócios. E para isso, ele precisa saber treinar outras pessoas, porque o tempo de uma pessoa é limitado. Você consegue trabalhar 8, 10, 12, 16, se você for muito workaholic, 18, 19 horas por dia. Mas se você tiver outras pessoas trabalhando com você, 8 horas se tornam 16, que se tornam 24, e por aí isso vai crescendo numa dízima exponencial. E quando eu falo treinar outras pessoas para vender para ele, eu não estou dizendo necessariamente de contratar um outro vendedor ou contratar um funcionário, não. Um bom vendedor é aquele que ensina os seus próprios clientes, as pessoas que se encantaram pelo seu produto, pelo seu serviço, a falar bem dele, a promoverem o produto ou o serviço deles, a indicar ele para a rede de contato deles. E dessa forma, a sua rede de contatos, que antes era limitada e você conseguiria oferecer para um raio limitado de pessoas, agora começa a englobar o raio de conexões de todos os seus clientes também. Então, aprenda a explicar para o teu cliente muito bem qual é o teu produto ou serviço e ensine-o a falar o teu produto ou serviço para outras pessoas. Incentive-o a indicar o seu produto ou serviço. Se você tiver um bom programa de indicação, se outras pessoas estiverem falando de você para vender o teu produto, eu garanto, o teu resultado em vendas vai ser muito maior do que o que você conseguirá construir sozinho. A nova estratégia também é uma estratégia muito importante e que qualquer vendedor que ignorá-la está fadado ao fracasso. Além de entender muito bem qual é o teu cliente, estudar técnicas de vendas, entender do teu produto ou do teu serviço e construir um relacionamento duradouro com o teu cliente, um bom vendedor ele precisa entender de comportamento humano. E mais do que isso, ele precisa entender como utilizar o comportamento humano para conseguir conduzir as suas negociações de uma forma mais assertiva. Existe uma série de estudos de psicologia, de comportamento humano, de tomada de decisão, do processo cognitivo de tomada de decisão, que podem te auxiliar a conduzir a sua negociação com muito mais assertividade. Dominar essas ferramentas, esse conhecimento, vai te ajudar a ter um resultado muito melhor em vendas. Dominar esse conhecimento a respeito de comportamento humano vai te proporcionar uma abordagem muito mais inteligente em vendas. E é isso que você precisa ser, um vendedor inteligente, que utiliza todas as ferramentas disponíveis ao seu favor para conseguir conduzir o processo de vendas. A mais conhecida delas, e eu tenho até certo pavor desse termo, são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais nada mais são do que um estudo de psicologia muito antigo, que antes de ser popularizado como gatilhos mentais pelos marqueteiros, chamava vieses cognitivos ou bias cognitivos, e era estudado há muitos anos na psicologia. A teoria dos vieses cognitivos diz que para poupar energia, o nosso cérebro padroniza algumas tomadas de decisão e algumas formas de comportamento. A prova social, a reciprocidade, a urgência, a escassez, todos esses vieses que fazem parte do comportamento humano e que são utilizados pelo nosso cérebro para tomar decisões de uma forma mais rápida, poupando energia, podem ser utilizadas dentro do nosso processo de vendas para que a gente consiga conduzir a negociação, conduzir a vendas em direção ao benefício que a gente está buscando para o nosso cliente. O 10º pilar para se tornar
uma máquina de vendas é crie um sistema. Um bom vendedor não é aquele que fala melhor, que se comunica melhor e nem o que tem mais amigos. Essas habilidades todas são muito importantes. Construir relacionamentos, ter boa comunicação, com certeza. Mas a organização do teu processo comercial, a classificação dos seus leads, dos seus prospects, dos clientes em potencial, de qual etapa está a tua negociação, o acompanhamento de cada negociação, um follow-up, um acompanhamento de cada uma dessas negociações bem feitas é extremamente importante e talvez a única de todas essas 10 estratégias que não pode faltar de forma nenhuma em um bom vendedor. Se você quer subir o nível dos seus negócios de forma contundente e massiva, escolha um bom CRM agora, neste momento, e comece a sistematizar todo o teu processo comercial. Pessoal, se vocês quiserem que eu traga um vídeo apenas sobre CRM, como organizar o seu processo comercial dentro de um sistema, comenta aqui embaixo CRM para eu saber que esse assunto é importante para vocês e preparar um conteúdo exclusivo e específico a respeito de boas práticas para escolher um CRM e implementar um CRM dentro do teu processo comercial. A gente está finalizando aqui agora o nosso vídeo, mas eu gostaria de recapitular com vocês os 10 passos essenciais para se tornar uma máquina de vendas. O primeiro deles seja sempre autêntico e honesto. O segundo sempre entregue mais do que o que você prometeu. Over delivery é muito importante. O terceiro encontre o seu próprio estilo. Existem muitas formas diferentes de vender. Não caia no papo do guru que fala assim, um bom vendedor precisa fechar dessa forma, usar essa frase, ter esse script de vendas. Esse pitch não é verdade. Existem inúmeras formas distintas de vender e você precisa encontrar aquela que se adapta melhor para a sua maneira de ser, para a sua forma de conduzir e principalmente para a sua comunicação. O 4 passos saiba todo o processo comercial, independente de qual seja a técnica que você vai utilizar, tem sempre 3 etapas. Entender qual é a situação atual do cliente, o ponto A, qual é a situação onde o cliente deseja chegar, o objetivo dele, o ponto B, e um bom vendedor sabe construir muito bem a narrativa de como ele vai levar o cliente do ponto A ao ponto B. O quinto use a alavancagem. Então, saiba reconhecer e identificar quais são os recursos que vão te ajudar a maximizar, potencializar os seus resultados. O sexto venda o resultado e não o produto. Então, um bom vendedor, ele está sempre pintando o quadro futuro para o cliente, mostrando para o cliente qual vai ser o resultado que ele vai obter através do produto ou serviço. Número 7 venda algo em que você acredita. Ser um vendedor não é ser aquele cara que vende gelo para esquimó, petróleo para árabe. Não. Um bom vendedor é aquele que resolve o problema do cliente. E para resolver o problema do cliente, você precisa confiar, acreditar na sua solução. Se nem você confia e acredita, não queira que o teu cliente confie e acredite. 8 treine as pessoas para serem suas vendedoras e não necessariamente um funcionário ou um vendedor. Você pode treinar os seus clientes, a sua rede de contatos, as pessoas que você conhece, incentivá-las a indicar o teu produto ou serviço para que você consiga aumentar o teu raio de ação enquanto vendedor. Por fim, o 9º pilar, a 9ª estratégia para se tornar um vendedor mais eficiente entenda o comportamento humano e use ele ao seu favor. E aqui a gente relembrou os gatilhos mentais, os viés cognitivos. Existe uma série de outras teorias que podem te ajudar a se tornar um vendedor melhor, como a programação neurolinguística, a PNL, entender como é a lógica de tomada de decisão, então a ciência da tomada de decisão do ser humano. Enfim, existe uma série de compreensões a respeito do comportamento humano que pode te ajudar a vender mais. E por fim, mas não menos importante, crie um sistema. Um vendedor organizado e sistematizado consegue alcançar sempre um número muito maior de clientes. Meu nome é Leonardo Coura, eu agradeço se você assistiu até aqui. Deixa o teu like aqui embaixo para eu continuar produzindo materiais como esse para você e também comenta aqui se você gostou desse vídeo. Muito obrigado!